Salve, meus irmãos! Sejam bem-vindos a uma aula maravilhosa de matemática com o assunto permutação simples. Lembre-se sempre, se gostar do vídeo, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe e comente, por favor. Vamos lá? Hoje vamos falar de permutação simples. O que é permutar? Quando paramos, irmãos, para analisar, o que seria permutar? Permutar é misturar. Qualquer questão onde você usa todos os elementos disponíveis para fazer uma organização, você está diante de uma permutação. Se você não tem elementos repetidos, você tem uma permutação simples, que é o caso que vamos investigar na aula de hoje. Nas próximas aulas teremos os demais assuntos relacionados à permutação. Então, voltando aqui, permutação simples de n elementos, nada mais é que fazer o fatorial dos n elementos. Isso por quê? Porque se você tem 5 elementos e você usa os 5 elementos sem repetir, que é o caso da permutação, quando você for fazer a distribuição, você vai encontrar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, lá pelo princípio fundamental da contagem. Então, nós podemos resumir esse raciocínio na forma de fatorial. Toda vez que eu precisar permutar n elementos, eu vou fazer n fatorial. Tudo bem? Fatorial nós vimos na última aula. Temos uma aula destinada somente a fatorial aqui em nosso canal. Então vamos lá. Um exemplo para poder entender isso melhor, para ver como que é fácil e como as artimanhas do inimigo tentam nos enganar. De quantas formas distintas 4 pessoas podem formar uma fila de 4 lugares? Se você tem 4 pessoas e essas 4 pessoas irão formar uma fila de 4 lugares, você sempre vai analisar o seguinte: se eu tenho 4, uso os 4 e a ordem dos elementos importa, como assim, professor? A ordem dos elementos importa. Se João estiver no primeiro lugar e João estiver no segundo lugar, isso dá origem a uma configuração diferente, certo? São configurações diferentes. Então a ordem importa. Conforme o lugar que a pessoa estiver, você gera uma fila diferente. Isso significa que a ordem importa, e na permutação a ordem importa. É sempre o seguinte: a ordem importa e a gente usa todos os elementos disponíveis, certo? Dá para gravar? Então vamos lá. Se eu tenho 4 pessoas e quero formar uma fila de 4 lugares, eu vou permutar 4 pessoas. Então o que eu faço? Permutação de 4, 4 fatorial. 4 fatorial terá o que então? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24 formas. Resumidamente, essa questão explica muito bem o que é permutar. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas é para você gravar o conceito, porque nós temos uma ferramenta original, que é o princípio fundamental da contagem, que resolve as questões de forma mais genérica. Agora nós estamos entrando em ferramentas específicas. Primeira ferramenta, a permutação simples, onde eu tenho elementos que não são repetidos, eu uso todos os elementos e a ordem importa. Numa situação como essa, eu faço o fatorial da quantidade de elementos que eu tenho, que é como o caso desse exemplo. 4 lugares, 4 pessoas. Todas as pessoas serão utilizadas e não pode ter repetição de pessoas. Automaticamente, eu vou ter 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, igual a 24 formas diferentes. Certo? Mas eu creio que seja importante fazer novos exemplos para podermos aprofundar um pouquinho mais. Vamos lá, meus irmãos? Bora continuar aqui então. Olha o que temos agora, meus irmãos. Temos anagramas. Quantos são os anagramas da palavra sol e da palavra penta? O que é um anagrama? Você lembra? Isso é lá da língua portuguesa. Anagrama é quando pegamos uma palavra e misturamos as letras dessa palavra. As palavras formadas não precisam ter necessariamente sentido. Então eu pego as letras da palavra e embaralho.
Pensando logicamente, isso vai ser uma permutação, certo? Olha aqui a palavra sol, por exemplo. De quantas formas podemos permutar as letras da palavra sol? O que quer dizer permutar as letras da palavra sol? Misturar as letras dessa palavra. Então eu tenho 3 letras, vou usar as 3 letras e a ordem das letras importa na constituição da palavra. Então eu tenho aqui uma permutação de 3 elementos. Permutação de 3 elementos, 3 fatorial. Como que eu calculo 3 fatorial mesmo? Fatorial é desenvolver o número multiplicando por seus antecessores até chegar no número 1. Multiplica por quem vem antes até chegar no 1. Permutação de 3. 3 vezes 2 vezes 1. 6 anagramas. Então a palavra sol tem 6 anagramas. 6 palavras diferentes misturando as letras dela. E penta? Penta terá quanto? 5 letras. Permutação de 5. Permutação de 5 será o quê? 5 vezes 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, permutação de 5, 120 anagramas. Vale destacar que a permutação, por utilizar um fatorial, a inclusão de um elemento, de 2 elementos, faz o número de palavras, o número de opções, o número de resultados crescer muito. O fatorial ele cresce muito. Por isso você nunca vai encontrar uma questão que vai pedir a permutação de uma palavra de 20 letras, porque o número vai ser muito grande. O normal é até 6 a 7 letras que nós encontramos nas questões de vestibulares, questões do Enem, questões de concursos públicos, certo? Então, existem situações onde nós podemos usar um raciocínio mais específico? Obviamente, a resposta é sim. Então vamos para mais um exemplo, agora pensando em letras que podem ficar agrupadas. Vamos lá? Então vamos lá, irmãos. Olha o que o destino nos propiciou. Um exemplo totalmente gospel, que nos faz pensar. Vamos resolvê-lo na graça do Espírito Santo. Eita glória, meus irmãos! Quantos são os anagramas da palavra perdão que possuem as letras A e O juntas nessa ordem ou juntas em qualquer ordem? Toda questão que fala que alguma coisa precisa ficar junto, você vai considerar como se fosse uma coisa só, um elemento apenas. Como assim, professor? Vamos lá então? Dessa forma aqui, ó. Eu tenho perdão. As letras A e O vão ficar juntas nessa ordem. Se elas vão ficar juntas nessa ordem, nós vamos considerar A e O uma coisa só, unidas, um elemento apenas. Então, o que nós temos para permutar na verdade? 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Não 6, 5. Porque A e O vão ficar juntas nessa ordem, do jeitinho que está aí. Essa questão da ordem influencia, tá? Então vamos lá. Permutação de 5, 5 fatorial, que já vimos que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá um total de 120 anagramas. Ótimo! Deu para entender muito bem. Só que agora, quando eu falo em qualquer ordem, elas continuam ficando juntas e contando como uma coisa só. Então, nós chegamos aqui na palavra perdão. E vamos considerar o A e O uma coisa só. O começo é esse.
Permutação de 5. Só que agora essas letras podem mudar de posição. Toda vez que as letras puderem mudar de posição, a gente também permuta elas. A permutação delas que corresponde ao embaralhamento delas. Porque elas podem mudar de ordem. Então a forma correta, que é aplicável em qualquer situação, é fazer o quê? Pegar a permutação de 5 e multiplicar pela permutação de quantas coisas ficarão juntas. Então eu faço o quê, meus irmãos? 5 fatorial vezes 2 fatorial. Nós já vimos aqui em cima que 5 fatorial é 120. 2 fatorial é 2 vezes 1. Um total de 240 anagramas. Então nós vamos gravar o seguinte aqui para conseguirmos o sucesso em qualquer situação, para que o inimigo não tenha vez em nossa vida. Nós vamos fazer o seguinte: toda vez que eu precisar permutar alguma coisa que fica junto, quem ficar junto considera-se um elemento só. Se for na ordem já estabelecida pela questão, você só faz isso. Conta quantos elementos tem fora e conta o grupinho. Tem que lembrar de contar o grupinho, porque na minha experiência como professor, eu já vi muita gente chegar numa situação dessa e pegar e contar 1, 2, 3, 4 e esquecer do grupo. Tem que lembrar de contar o grupo uma vez. Agora, se a questão não falar que é naquela ordem, ou especificar, melhor ainda, que é em qualquer ordem, você vai pegar e vai, além da permutação dos elementos contando o grupo, você vai multiplicar pela permutação de quem está junto, certo? Seguindo essas dicas, você não vai errar em situação nenhuma. Lembre-se sempre, meu irmão, se gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilhe e comente. Tudo isso é muito importante para mim, tudo bem? Então até a próxima aula, quando falaremos da permutação com repetição e depois da permutação circular, que são permutações específicas, mas que também funcionam na mesma situação. Quando temos um grupo de elementos, usamos todos os elementos e a ordem importa. Lembre-se sempre disso, certo? Muito obrigado e até a próxima!